Olá, meus amores, tudo bom? Que saudade de vocês. Um bom dia bem especial e um beijo em cada um de vocês, certo? Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia quer dar 3 recadinhos para vocês, 3 dicas de estudos para vocês. Primeira dica é que você vá para um lugar calmo, bem arejado, bem silencioso, bem iluminado, para que você possa, e bem ventilado, para que você possa se concentrar na nossa aula de hoje, certo? E junto com vocês, bem pertinho de vocês, o material didático e o material escolar. Lápis, borracha, caderno, apontador e o livro de vocês, que a nossa aula de hoje é geografia, certo? Pegando o caderninho de vocês, o livro de vocês de geografia, vocês vão abrir ele na página 107. Vamos lá? Todo mundo abrindo seu livro na página 107 para acompanhar a nossa aula de hoje. A tia vai começar a nossa aula. A nossa aula de hoje, vamos falar sobre a cultura da região norte. A aula passada nós falamos um pouco sobre a região norte, sobre o clima, sobre vegetação, sobre a economia. E hoje nós vamos falar sobre a cultura da região norte, certo? Como a tia tinha mostrado, a região norte ela é composta por Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá e Tocantins. Ela é feita com 6 estados, certo? Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, certo? Esses estados compõem a nossa região norte, a região do Brasil. Tia, mas por que região? O Brasil ele foi subdividido em 5 regiões, certo? Nós estamos falando da norte. Norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Cada uma dessas cinco regiões, elas foram subdivididas em estados, certo? Só que nós vamos falar hoje sobre a região norte, certo? E os estados da região norte, que compõem as regiões, essa região, certo? Nós falamos aula passada sobre o clima, que o clima lá é equatorial, a vegetação lá que domina é a floresta Amazonas, a vegetação é a floresta Amazonas, o clima é equatorial. A tia falou sobre a economia, que domina lá é a agricultura e a pecuária, certo? Vamos lá. A cultura do norte. A região norte do Brasil é formada pelos estados do Acre, como a tia tinha falado, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Sua população é bem miscigenada, que são indígenas, imigrantes, cearenses, gaúchos, paranaenses, nordestinos, africanos, europeus e asiáticos. Então, quando eu falo em miscigenação, é que é várias etnias, várias culturas de vários países, de vários estados. Não é só o pessoal desses estados, são de outros estados que saem do seu para outro estado, para morar lá para em busca de outras melhorias de vida, certo? E devido a isso, e por que indígena? Porque é onde se concentra mais tribos indígenas, na região norte. O fator que contribui para essa diversidade cultural da região. Então, devido a ter muita miscigenação, há muita diversidade na cultura de lá, certo? São várias manifestações culturais realizadas pelas diferentes tribos indígenas, certo? Os indígenas, ele tem várias manifestações culturais, distribuída pela região norte. O índio, por vaidade ou questões religiosas, se enfeita através de pinturas e acessórios durante suas celebrações. Então, toda vez que eles vão celebrar, eles vão fazer algo cultural, eles se pintam de maneira diferente, certo? Para chamar a atenção, para mostrar a cultura da sua tribo. As 2 maiores festas populares do norte são o Círio de Nazaré, que é no 2º domingo de outubro, reúne milhões de pessoas em Belém do Pará, certo? Elas têm 2 festas de grande porte, que é uma festa popular que
leva muita gente para lá. Então, como as pessoas vão para lá, a economia nessa época cresce muito, porque vai muito turista, porque é uma festa muito bonita e muito rica. O Festival de Paratins, a mais conhecida festa do Bumba Meu Boi do país, que ocorre em junho no Amazonas. Então, tem duas festas populares na região norte, que é o Círio de Nazaré, que ocorre em Belém do Pará, e o Festival de Paratins, que ocorre na Amazonas. É o maior festival de Bumba Meu Boi que tem no Brasil ou no mundo, é na Amazonas, que é a Festival de Paratins, que leva muitos miscigenações, muito turista para lá. O Bumba Meu Boi é uma das variações do Bumba Meu Boi largamente praticado no Brasil. É uma das mais antigas formas de distração popular. Foi introduzido pelos colonizadores europeus, sendo a primeira expressão de teatro popular brasileiro. Então, é uma forma teatral, certo? É uma forma teatral que os colonizadores, levaram para lá. Era uma maneira deles chamar a atenção, na época eles chamavam de colônia, da sua colônia. Foi introduzido pelos colonizadores europeus, sendo a primeira expressão de teatro, certo? Então eles faziam tipo uma peça teatral para chamar a sua colônia, é uma maneira de diversão para eles. O Festival de Paratins é um dos maiores responsáveis pela divulgação cultural do Bumba Meu Boi. No Bambudródromo, porque não tem o sandódromo, aí eles chamaram esse espaço que faz de Bumbódromo. Apresenta-se agremiações boi garantido, que é vermelho, e o boi caprichoso, que é azul. Então, é uma grande potência dessas escolas. É tipo uma escola de samba, é muito rico. É como se você estivesse no sambódromo. Fica esses boi garantido, o vermelho e o boi caprichoso, o azul, eles disputam todo ano qual é o melhor. Então, eles tentam se destacar a cada ano. São 3 noites de apresentação, nas quais são abordadas, através de alegoria e encenações, aspectos regionais como lendas, rituais indígenas e costumes das costas dos ribeirinhos. O que são costas ribeirinhos? Lembra que eu falei que os ribeirinhos são pessoas que moram à beira dos rios, então eles mostram a sua cultura, do que eles vivem nessa festa do Festival do Parantis, certo? Eles se subdividem no boi garantido, que eles pintam de vermelho, que o boi é vermelho, e o caprichoso, que é azul. Então, eles, através das alegorias, das encenações, do que eles vão abordar, eles falam sobre o que está acontecendo na sua tribo, o que está acontecendo na sua região, o que está acontecendo. Eles começam a abordar assuntos relacionados à própria cultura deles, o que eles estão passando, o regional deles. Algumas lendas que são muito conhecidas, alguns rituais indígenas que para eles são interessantes. Então, é tudo aquilo que eles vivem que eles abordam. Às vezes, eles abordam assuntos sociais, certo? Tem os estilos de lá, da região norte, tem o carimbó, que é um estilo musical de origem negra, é uma dança muito linda e muito rica, é uma manifestação cultural marcante no estado do Pará. A dança é realizada em pares e são formadas 2 fileiras de homens e de mulheres. Quando a música é iniciada, os homens se direcionam às mulheres, batendo palma, formando os pares, eles ficam girando em torno de si mesmo, certo? Então, é uma dança que a tia até botou aqui, é uma dança muito rica, a tia botou para vocês olharem o estilo de dança. É uma dança, o carimbó, é uma dança linda, é uma cultura deles muito bonita, é uma cultura que os africanos deixaram para nós. Olha como os africanos foram importantes para a gente. Olha as riquezas que os africanos deixaram. Existe o gongo e a gongada, é uma manifestação cultural de origem também africana, mas com influência ibérica. O Congo já era conhecido em Lisboa,
entre 1840 a 1850. É popular em toda a região norte do Brasil, durante o Natal e nas festividades de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. A congada é uma representação da coroação do rei e da rainha, eleito pelos escravos, e da chegada da embaixada, que motiva a luta entre os partidos do rei e do embaixador. Vence o rei, perdoa-se o embaixador, termina com o batizado dos infiéis, certo? Quando quem perde, eles são batizados. Na ilha de Marajó se destaca o frito do vaqueiro, feito de corte de carne de búfalo acompanhado de pirão de leite. Também da ilha vem a mussarela de búfala. A biodiversidade da Amazonas se reflete ainda na variedade de frutas. Quais as principais frutas que, quando a gente fala assim de açaí, de cupuaçu, a gente lembra logo da onde? Da Amazonas, que são frutas que vêm de lá. O cupuaçu, o bacuri, o açaí, a tabereba, a graviola, o buriti, o tucumã, o pupunha, entre outras frutas. O artesanato do norte é bem diversificado e os trabalhos são produzidos em fibras. Eles tiram as fibras do coquinho, o coco, né, a palha do coqueiro, e começam a fazer as suas artes, os seus artesanatos, com fibras, com coquinhos, com cerâmica, com pedra de sabão, com barro, com couro, com a madeira, com látex, com a borracha, entre outros. Tem outras maneiras deles mostrarem o artesanato deles. São feitos bichos, colares, pulseiras, brincos, cestas, poste, com todos esses materiais que eles encontram na própria natureza, que é muito rica. A floresta amazônica é uma das maiores biodiversidades de espécies, tanto de animais como de vegetais. A tia mostrando aí os carimbós. As lendas de lá são lendas muito interessantes. São lendas que de lá veio para todas as outras regiões, certo? O que são lendas? São tradições, são histórias contadas no nosso folclore. Certo? O que são folclore? São culturas, são tradições de uma determinada região. Quais são as principais lendas da região norte? A Vitória Régia, o Boto Cor-de-Rosa, o Bumba Meu Boi, o Saci Pererê, o Curupira, que é o protetor da mata, a Iara, são dos principais. O Negrinho do Pastoeiro, são os principais lendas da região norte. Aqui a tia termina, certo, a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido um pouco da cultura da região norte, em termos de danças, em termos de festas, que tem as duas maiores festas do país, que se concentra também na região norte. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essa aula. Querendo rever essa aula, querendo tirar alguma dúvida, acesse nosso site www.escolapequenospasso.com.br. Acesse quantas vezes vocês quiserem. Essa aula também está na nossa plataforma digital, na nossa agenda digital, certo? Então, um beijo, cuide-se, bons estudos, façam a atividade de vocês, que esse conteúdo está no livro de vocês, novamente, da página 107 a 112. Faça as atividades, certo? Que a tia quer dar uma olhada, quer dar uma corrigida com vocês. Novamente, tem dúvidas? Reveja a nossa aula, certo? Encontro com vocês às 3h30 da tarde na nossa aula Zoom, tá? Então, um beijo, até mais tarde.